répteis, como eles vivem, como eles se reproduzem. e como eles atuam em um ambiente terrestre. Eu sou Marcos Paulo E eu sou a Roberta. e nós vamos apresentar o trabalho sobre os répteis. Os répteis pertencem à família dos filoscordados. São mais conhecidos como serpentes, crocodilos, jacarés, lagartos e jabutis e tartarugas. Tá bom? Esses todos fazem parte da família Reptila. Provavelmente esses animais se evoluíram de um grupo de anfíbios há mais de 350 milhões de anos atrás. É muito provável que os primeiros répteis fossem parecidos com pequenos lagartos e se alimentassem de insetos, aranhas, formigas, grilos, tá bom? Os animais mais antigos dessa classe são chamados de cotilossauros, tá bom? Eles se assemelhavam a tartarugas, porém não tinha carapaça, que é o casco que as envolve para elas se esconderem, geralmente dos perigos, tá bom? E afinal de contas, o que são os répteis? Os répteis pertencem a uma classe de animais vertebrados, em que já foram identificadas mais de 7.000 espécies. A principal vantagem evolutiva que permitiu que eles conquistassem o ambiente terrestre foi o seu tipo de ovo, chamado de ovo amniótico. Esse benefício ocorreu graças à proteção de casca calcária, ou membranosa, que possibilitou aos embriões desenvolverem estruturas extraembrionárias, amnio, saco vitelínico e alantoide, fora do ambiente aquático. O Brasil apresenta grande abundância de répteis. Somente no Cerrado são registradas cerca de 180 espécies, das quais 22 estão presentes nas listas de animais ameaçados de extinção. Características do réptil. Quais são as suas características? As principais características dos répteis são o seu corpo revestido por uma camada espessa e impermeável, composta por queratina, e seus pulmões que realizam trocas gasosas eficientes com o ambiente. São essas particularidades que conferiram a esses animais grande adaptação à terra firme, à vida na terra. O tamanho atual dos répteis pode variar entre poucos centímetros, como é o caso de alguns lagartos, lagartixas, a metros, como acontece com as serpentes. No Brasil, por exemplo, temos uma espécie que é muito grande, a sucuri, que ela pode chegar de 8 a 10 metros, sendo que em alguns casos chegarão até 12. Também as serpentes da América do Norte, a anaconda, a piton, que pode variar de 5 a 8 metros, são os animais mais extensos, tá bom? Desculpa, galera. Produção. Alô, Celso! Reprodução. Afinal de contas, como esses animais se reproduzem? Você sabe como nascem os répteis? Eles são animais dioicos e ovíparos, em sua maioria. Os machos têm um órgão copular, o pênis, com o qual introduzem espermatozoides na cloaca da fêmea, durante a cópula. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, sem estágio larval. Por exemplo, algumas cobras têm 2 pênis. E a cloaca da fêmea, quando ele se separa para não conseguir separar. Por exemplo, não é que se separa, cada um vai para um lado para não conseguir sair o pênis da cloaca da fêmea, tá bom? E, por exemplo, diferente dos anfíbios, ou também dos peixes, os répteis, eles têm como obrigação botar o ovo que seja com uma casca dura para não atingir. Foi isso que deu a evolução para eles nos tempos antigos. Por quê? Com os ovos mais duros, não tem como outro animal ir lá e quebrar, entendeu? Por exemplo, os peixes, eles têm os ovos mais moles, então eles precisam da água. Agora os répteis não. Os répteis, eles conseguem colocar ovos na terra sem que tenha alguma coisa que entre ali e acabe afetando o seu desenvolvimento. Os ovos de serpentes, tartarugas e da maioria dos lagartos são protegidos por uma casca flexível. Já os ovos de cágados, crocodilos e alguns lagartos apresentam casca rígida. Eles contêm água e alimentos suficientes para todo o desenvolvimento embrionário. Durante o crescimento do embrião, formam-se estruturas associadas ao corpo denominadas anexos embrionários. Entre eles estão
Âmnio, bolsa de líquido que envolve o embrião e o protege da dessecação e de eventuais choques mecânicos. Saco vitelínico, bolsa ligada ao sistema digestório do embrião que envolve a gema do ovo e retira dela componentes nutritivos que são transferidos para os vasos sanguíneos do embrião. Alantoide, bolsa ligada ao intestino do embrião que tem por função armazenar as excreções produzidas por ele durante o seu desenvolvimento. Anatomia. A pele que protege o corpo dos répteis é formada por duas camadas, a derme e a epiderme, tá bom? A epiderme é espessa e muito queratinizada, o que reflete na sua adaptação a ambientes de terra firme, nos quais a umidade é baixa e a perda de água por transpiração precisa ser reduzida. Essa camada forma placas chamadas de escamas córneas. Alguns répteis, como os lagartos e as serpentes, trocam o revestimento epidérmico mais externo com frequência, o que permite seu crescimento, que são quando as cobras e os lagartos trocam de pele para que eles possam crescer, tá bom? O sistema esquelético desses animais é semelhante de outros tetrápodes. Entretanto, alguns grupos apresentam grandes modificações esqueléticas, devido a adaptações a determinados hábitos de vida. As serpentes, por exemplo, não têm pernas, por isso não apresentam esqueleto apendicular. A estrutura do esqueleto apendicular e do crânio dos répteis possibilita a locomoção mais ágil no ambiente terrestre, tá bom? E a sua temperatura corporal, como funciona? Os répteis são chamados de animais de sangue frio, por não utilizarem extensivamente o metabolismo para controlar a temperatura corporal. Ela é regulada por meio de adaptações comportamentais, como se mantendo ao sol quando a temperatura é baixa. Como utilizam o calor externo para se aquecer, os répteis são chamados de ectotérmicos. A grande vantagem é que esses animais despendem pouca quantidade de energia para viver. A desvantagem é que a realização de atividades físicas mais intensas fica comprometida. Você pode ver isso observando para provar essa teoria. Observe um animal, um réptil, uma serpente, uma corn snake no caso, que é aquele animal que o pessoal cuida mais em casa. A corn snake, você precisa de dois ambientes dentro de um terrário. Uma parte mais gelada, que por exemplo fica água, algumas pedras geladas. E no outro ambiente tem a serragem, a sua toca, tá bom? A pedra aquecida. A corn snake, por um exemplo, ela não precisa se locomover tanto. Elas são animais mais agitados, mas elas não precisam se locomover tanto. Porque ela sempre terá um alimento ali com ela não vai passar fome. Então você pode ver que ela descansa mais, ela é aquele animal mais tranquilo para se cuidar. E você pode ver também uma tartaruga. A tartaruga, ela tipo inverna. Ela não fica saindo muito, porque ela só precisa se locomover para ter alimento, entendeu? Aquelas tartarugas de casa, por exemplo. Os lagartos. Os lagartos, eles só se locomovem quando precisam de alimentos. Assim acontece com as cobras. Elas ficam mais paradas, mais quietonas dela, para conseguir o alimento só quando necessário, entendeu? A respiração dos répteis. Os pulmões desses animais são mais evoluídos do que os dos anfíbios, pois apresentam mais dobras internas. Por apresentar músculos ao redor das costelas, muitos répteis conseguem se expandir e contrair a caixa torácica. Isso faz com que o ar entre e saia dos pulmões. Algumas serpentes apresentam um órgão respiratório, apenas um. E você vendo isso, que a serpente consegue expandir ou controlar sua caixa torácica, tem uma serpente que é mais conhecida como serpente voadora. Não, ela não tem asas, nada do tipo. Ela consegue fazer com que o seu corpo, de assim, ela faz isso daqui. Ela faz uma dobradura nos seus pulmões que expande ela, fazendo com que ela consiga saltar de um topo de uma árvore para o topo da outra. Por isso são conhecidas como serpentes saltadoras, tá bom? Tem alguns vídeos na internet também que você consegue ver ela voando, tá bom? Classificação dos répteis. Os répteis são classificados em 4 ordens, como estudaremos a seguir.
Agora, Nayara, é com você. Falar um pouco mais sobre os largatos. Os largatos pertencem ao grupo de animais chamados répteis e têm o corpo coberto de escamas, em lugar de pelos ou de penas. Existem mais de 3.000 espécies ou tipos de lagartos, iguanas, camaleões, lagartixas e os lagartos da família Sundae. São alguns desses tipos. Sobre os habitats dos largatos. Os largatos são animais de sangue frio, por isso a maioria deles procura lugares quentes para viver. Muitas espécies habitam regiões tropicais, úmidas ou desertos secos. Os largatos vivem debaixo da terra, sobre o chão, ou em árvores e plantas. Algumas espécies passam parte do tempo na água. Muito obrigada, gente! Ô, lindinha! Meu nome é Nayara e vou falar um pouco sobre escamata. Essa ordem é um dos répteis mais diversificados em abundância, representado principalmente por lagartos, serpentes e anfíbias. A principal característica desse grupo é o corpo recoberto por escamas. Eu vou falar um pouco sobre Xerônia, também chamado de testunídeos, que são animais de corpo revestido por duas carapaças. A dorsal, que é localizada na região superior do corpo, e a plastrão, que é localizada na região inferior. Esses dois cascos são unidos e apresentam aberturas para a saída da cabeça, da cauda e dos membros dianteiros e posteriores. Os representantes desse grupo são as tartarugas, que podem ser marinhas ou de água doce, e seus membros têm formatos de nadadeiras, facilitando a locomoção na água. Jabutis, que são animais terrestres e representam dedos grossos. E os cágados, que vivem em água doce, dedos ligados por membranas que auxiliam na natação. Crocodila. Vou falar um pouco sobre ela. Reúne de jacarés e crocodilos, um grupo de répteis que vivem apenas em regiões quentes, lagos, rios e água doce, ou no caso de algumas poucas espécies no mar. São animais de corpo alongado e revestidos por placas córneas. As principais diferenças entre eles são o formato da cabeça e a posição dos dentes. Nos jacarés, a cabeça é mais arredondada e larga, e quando fecham a boca, seus dentes ficam visíveis. Não ficam visíveis, desculpa. Como eles vivem? Como eles se reproduzem? E como eles atuam no meio ambiente? Eu sou Marcos Paulo. E eu sou a Roberta. E nós vamos apresentar o trabalho sobre os répteis. Os répteis pertencem às famílias dos filocordados. São mais conhecidos como serpentes, crocodilos, tartarugas, lagartos. E todos esses fazem parte da classe Reptila. Provavelmente os répteis evoluíram de um grupo de anfíbios há mais de 350 milhões de anos atrás. É muito provável que os primeiros répteis foram pequenos, bem pequenininhos, como os lagartos atuais, e se alimentassem de insetos, formigas, aranhas. Vamos gravar de novo que eu buguei. Répteis, como eles vivem? Como eles se reproduzem? E como eles... Round 1. Répteis. Ladies, go! Peraí, gente. Répteis, como eles vivem? Como eles se reproduzem? E como eles vivem também? Como eles vivem duas vezes? Não, o que eu tinha falado antes? Répteis, como eles vivem? Como eles se Os largatos pertencem ao grupo de animais chamados répteis e têm o corpo coberto de escamas em lugar de pelos ou de penas. Existem mais de 3.000 espécies ou tipos de largatos, iguanas, camaleões, lagartixas e os lagartos da família Issindidae. São alguns desses tipos. Vamos ali no mato, que esqueci esse detalhe. Agora que eu vi. Issindidae.
Peraí, que a Wish de Die da Roberta já falhou, que a gente vai gravar de novo. O habitat, né? Isso. O habitat da Roberta é na cama. Eu ia falar a Nayara ali, não era. Gente, acabamos de gravar um vídeo da Priscila. Nananã, bastidores. Como você se sente, Roberto? Como me sinto? Muito tensa. Ó, a gente quer um 10, hein, Priscila? Super feliz que eu ia gravar agora das tartarugas. E me pega uma cena dessas. Maravilhoso. Reprodução dos répteis. Hugo, dá descanso pra ela. Gente, naquele canto ali, ó. Perto daquela madeira ali. Ali mesmo. Ali já tem ovos deles, né? E esse amigo não dá descanso. Calma, cara. Respeita o cara, cara.